Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula, tá? Antes de mais nada, deixa eu só dar um pequeno aviso. Esse meu fone é meio ruim, acho o som dele meio ruim. Então, para as próximas gravações, talvez eu esteja já com... Eu comprei um fone aqui, mas ele não chegou ainda, tá bom? Mas para a aula de hoje é o que a gente tem. Qual que é a ideia dessa primeira aula, tá? É tentar da forma mais suave possível avançar numa direção inicial para responder duas perguntas, né? Então acho que a primeira pergunta é: por que estudar mapas quase conformes? Eu também não sei se essa é a grafia correta, tá? Então talvez a partir das próximas aulas a gente também mude a grafia. Eu não sei nem se existe isso aqui. Talvez o correto fosse quase conformes, está separado, mas eu acho mais bonitinho essa junta, então por enquanto vai essa daqui, tá bom? E a segunda pergunta é: existe uma forma natural de definirmos tais mapas? Eu acho que essas seriam as duas perguntas aqui, meio que centrais, que eu gostaria de responder então nesse nosso primeiro encontro, tá? Então essa daqui é que a gente vai chamar então de pergunta 1, e essa aqui é a pergunta 2. Eu vou ser meio tosco aqui, eu vou transcrever uma pequena citação que está no livro do Alfors, tá? Lecture Notes on Quasi-Conformal Mappings, que eu acho que não é bem uma resposta, mas eu acho que dá uma indicação do porquê que se estuda ainda hoje, tá? Essa classe de mapas, esse tipo de problema, tá? Então a citação aqui do Alfors está nas páginas iniciais desse livrinho dele. O que ele diz? Então ele fala assim, né? Então a razão mais superficial que a gente podia imaginar, tá? Assim, para se estudar esses mapas quase conformes, né? É que a gente pode dizer que eles, são generalizações naturais, né? Do conceito de mapas conformes, que a gente aprende lá no curso de variável complexa, tá? Mas eu acho que essa é assim, uma resposta muito pobre, e o próprio Alfors também acredita nisso, e ele então mata, né, esse comentário com essa parte final aqui dessa citação dele, né, que diz assim, que se essa fosse a única razão, tá bom, para a gente estudar esses mapas, muito possivelmente a gente já teria parado de olhar para eles, tá? E eles já teriam sido descartados, esquecidos, né? Porque essa não é uma justificativa muito razoável. Pode ser uma boa motivação inicial para tu estudar generalizar uma certa teoria, mas
ela não pode ser a tua principal motivação, né? Tu precisa de um algo mais, do porquê estudar essa teoria de mapas quase conformes, tá? O Offers continua com toda essa... Se vocês forem ler o livrinho dele, ele vai dar mais motivos, ele vai explicar, né, que por que em linhas gerais é interessante estudar esses mapas, tá? Eu acredito que uma das motivações que a gente poderia listar aqui é que na época que, vamos dizer, que o estudo mais sistemático, né, de mapas quase conformes se iniciou, as pessoas estavam muito interessadas então em certos invariantes conformes. Tá? Então, quantidades que são invariantes pela ação de um mapa conforme. Mas quando a gente tenta meio que transladar, né, como é que a gente faz para levar isso, que de certa forma está super fechado, né, com questões bidimensionais, como é que a gente leva isso aqui para o caso de n dimensões, né? Então aqui a gente fica meio que sem pai nem mãe, né? Porque mapas conformes em dimensão maior ou igual que 3 são uma classe muito restrita, tá bom? A gente perde muitas propriedades. Então, uma motivação muito natural é que se a gente trabalhar com mapas quase conformes, essa teoria aqui, se a gente não estivesse procurando por invariantes quase conformes, a gente pode levar eles para a dimensão mais alta sem problema. Vocês podem ver isso, por exemplo, tem um livro bem recente, acho que se o nome não está errado, é An Introduction to the Theory of Higher Dimensional Quasi-Conformal Mappings. Tá? Isso aqui é um livro que saiu pela AMS em 2019, tá? Os autores aqui são... É um cara que a gente vai ver o nome dele talvez algumas vezes aqui nesse curso, Gary. Um dos caras que ajudou a desenvolver a teoria de mapas quase conformes. Uma outra figurinha aqui batida também na teoria, que é o Martin. E um terceiro cara, talvez um pouco mais desconhecido, que é o Pauka. Tá? Então isso aqui a gente está falando de 2019, tá? E pasmem, tá, pessoal? Várias coisas que a gente vai fazer nesse curso, que são super clássicas para o caso bidimensional, ou são desconhecidas, ou não valem, ou são problemas de trabalho corrente, tá? Na teoria de mapas quase conformes, então em dimensão maior. Tá, mas isso de novo, isso é uma desculpa meio furada, né? Então a gente poderia procurar ainda por outras motivações do porquê estudar esses mapas, e sem sombra de dúvida eu acho que a questão de conexões com diversas áreas da matemática talvez seja o grande motivo, tá? Para se ainda estudar hoje a teoria de mapas quase conformes, né? O que fez ela, talvez de uma pequena curiosidade, se tornar uma área de pesquisa por si só, né? Então, conectada com que áreas? Bom, se vocês estão interessados em dinâmica complexa, por exemplo, técnicas envolvendo mapas quase conformes, desde aqui dos trabalhos iniciais do Sullivan, né? Lá em meados, final dos anos 80, eu acho, talvez um pouco antes.
E, enfim, já demonstraram que era uma ferramenta muito importante para essa teoria. Depois vieram os trabalhos aí do Hubbard, do Duadie, Milnor, Liebig. Então, a teoria só aumenta. Essas ferramentas, então, são muito relevantes, tá? Então, mais uma aplicação em dinâmica unidimensional. Então, a gente tem aqui os trabalhos do próprio Yakos, do Hermann, desse cara que eu não vou saber como pronunciar o nome dele, mas que eu acho que é Swiatek, do próprio Wellington de Mello, né, do Edson, né, o de Faria. Então, várias pessoas que fizeram, Van Strain, né, que é outro autor daquele livrão de dinâmica unidimensional junto com Wellington, mostraram que essas técnicas de mapas quase conformes são muito relevantes aqui. Curiosamente, a gente também vê conexões com a teoria de equações diferenciais parciais. E aqui a gente vê a coisa se torna bem interessante. A gente vai ver nomes como o próprio Beers, que é uma figura super presente em várias coisas que a gente vai fazer mais, talvez, para o final do nosso curso aqui, tá? Então, Beers entra aqui junto com Nirenberg. Mais recentemente, tem alguns outros trabalhos de um cara chamado Ivaniak, também, que deu uma revivida aí na área, com algumas conexões de mapas quase conformes com problemas clássicos em teoria de regularidade, por exemplo, ótima para equações elípticas, o Astala, tá? Enfim, mais uma galera aí. Conexões também com análise harmônica. E aqui a gente vai ver mais nomes aqui. Então, sei lá, o cara famosão aqui da área de análise harmônica, né, que é o Sams. Um outro cara famoso que é o Guy Davy. A gente vai ver o Koifman também entrando nessa parada aqui. A Stephanie Peter Michel. O Nazarov, o Trail, o Volber, uma galera que estava interessada então no comportamento ótimo de certas estimativas, né, para equações, para operadores integrais singulares. Isso tem uma conexão também com a teoria de mapas quase conformes, tá? Essa é uma conjectura importante que a gente vai discutir ela um pouquinho mais adiante. Foi resolvida já. Então aqui a gente e tem algumas outras conexões, com grupos fuchsianos. Vamos botar aqui. Essas aqui eu vou passar mais rápido que eu manjo menos, tá? Então, grupos fuchsianos e kleinianos. As próprias conexões com geometria e topologia de dimensão baixa, né? Vamos botar assim, em baixas dimensões, né? Então aqui realmente o nome carro-chefe aqui é o nome do Thurston, tá? Bom, nessa parte aqui de cima, sem sombra de dúvida, o Alfors e o Berzin, mas tem mais pessoas aqui. Aqui o Thurston e mais uma galera, né? Aí tem mais recentemente caras como o Epstein, o próprio Chris Bishop, o Markovitch, que resolveram alguns problemas aí importantes, as conjecturas do Yao e de alguns outros caras, etc. Tá? Também tem mais gente aqui. Tá bom? Então acho que essa aqui talvez seja a grande motivação, né? Para se ainda estudar. Então mapas quase conformes, né? A quantidade de conexões com outras áreas, né? E deixa eu só apagar isso aqui porque eu acho que tem uma conexão recente que é muito interessante também para quem for curioso aí. E mais recentemente, né? Eu tava me lembrando agora,
também tem uma conexão bem legal em teoria de visão computacional. Tem vários nomes envolvidos, mas eu acho que o nome que eu me lembro é do Mumford. O Mumford foi um cara aí que deu uns avanços aí. Mais uma galera aqui. Tá bom? Bom, então, só pra gente dar uma grifada especial aqui, eu acho, né? Mumford, Alfors, Thurston, vamos lá, Yokos, eu vou colocar também o Herman aqui, o Liubich, Milner, Sullivan, o Rubar, o Duadi. Se esses caras não ganharam a medalha Fields, eles estão no naipe de alguém que deveria ter ganho, tá? Mas de fato aqui vamos botar uma grifada especial aqui, né? De fato aqui o Yokos, né? O Milner, o Alfors, o Thurston e o Mumford são medalhistas Fields. Então, quer dizer que, de uma forma ou de outra, pessoas de muito alto nível estiveram envolvidas para generalizar, utilizar esse tipo de técnica e, enfim, e a outros pontos, tá? Da teoria. Então, acho que é relevante a gente levar isso aqui como uma motivação real do porquê que a gente deveria estudar esses problemas aqui, né? Eu deixei escapar aqui de propósito, tá? Uma conexão em particular, porque ela de fato talvez seja a conexão, tá? E que é a teoria de superfícies de Riemann e a teoria dos espaços de Teichmüller, tá? O porquê que eu deixei escapar, não queria entrar tanto nesse ponto agora, porque de fato esses aqui são pontos que a gente vai acabar vendo em um pouco mais de detalhe ao longo da disciplina, tá? Então eu não quero queimar a largada aqui e já sair adiantando vários resultados aqui, ou não, né, que a gente poderia obter aqui. Mas aqui a gente vai ver então os nomes de Alfors, do Bears, do Burling, do Thurston de novo, tá? Bom, não tem como escapar aqui do próprio Rubar, Sullivan, mais caras que estavam envolvidos, a gente não pode esquecer, né, do cara aqui, né, o próprio Teichmüller, tá? E bom, mais uma galera, né? Então isso aqui vamos dizer assim, é o problema central aqui da jogada. Tem um cara que eu deixei de fora, mas vamos colocar ele aqui por descargo de consciência, já que ele vai ser como a gente vai iniciar essa disciplina, que é o Grut, tá? E bom, então acho que eu já... Bom, 18 minutos de papo furado, eu acho que é uma ótima motivação do porquê que a gente deveria estudar a teoria de mapas quase conformes, tá certo? Muito bem. Feito isso, a gente vai iniciar então essa nossa aula com um problema. Então, que é o chamado problema de Grut. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é algo parecido com isso, Grut, sei lá, algo assim. Meu alemão é bem ruim, tá? Qual que é a jogada aqui, qual que é o problema? Então vamos utilizar essa parte da aula também para a gente relembrar algumas coisas sobre a teoria de mapas conformes, tá? Então muito bem.
Então a questão é a seguinte. Vamos fixar aqui um... Então vamos pegar um... Seja um Q, então um quadrado. Com lados, vou botar assim, um quadrado e R aqui um retângulo. Ambos com lados paralelos aqui aos eixos ordenados. Vou botar assim como na figura abaixo. Vamos fazer aqui duas figurinhas, tá bom? Então muito bem, então vamos lá. Vamos desenhar aqui dois eixos aqui para nos ajudar. Então aqui vai ter um eixo, aqui vai ter outro eixo, tá certo? Tá muito bem. Vou botar uma outra cor agora aqui. Esse cara aqui é um quadrado, vamos ver se ele faz um quadrado. Fez um quadrado. Se quisesse a gente podia ser bem cri-cri, né? Tentar fazer esse quadrado ficar exatamente sobre o eixo, acho que a gente consegue. Mais ou menos deu. E a gente podia fazer agora aqui um retângulo, né? Sei lá, vou fazer um retângulo aqui assim, um retângulozão aqui, copeiro. Veja que eu não tenho essa habilidade, mas o meu software aqui é bem mais inteligente que eu. Então ele me dá esse dom. Excelente. Então aqui está o meu quadrado. Tá? Aqui o meu quadrado Q. Talvez, peraí, vou fazer mais bonitinho isso aqui. Vamos botar aqui um lápis. Tá? Então aqui é a parte de dentro do quadrado. Bonitão aí. E aqui a parte de dentro do meu retângulo. Tá certo? Então vamos pensar aqui que a gente está no nosso curso de variável complexa. Então a gente tem uma informação importante de lá. Então vou botar assim. Então relembrando. Então o curso aqui de variável complexa. Tá? Então o que a gente sabe, né? Bom, se eu pegar um cara aqui, vamos lá. Se ômega é simplesmente conexo. Tá? Não tem furo. E possui uma borda, né? Fronteira. Tá? Como vocês quiserem chamar aqui. É suficientemente regular. Essa suficiência lá do curso de variável complexa, a gente sabe que não é muita coisa, tá? Mas enfim, tem que ter alguma coisinha, tá? Então a gente poderia colocar aqui, sei lá, para facilitar a nossa vida, né? Isso é irrelevante, tá, pessoal? Porque na verdade vale para qualquer... Aqui o que a gente precisa mesmo é Jordan, tá? Para poder fazer isso aqui. Mas a gente pode pensar que é suave a menos de um número finito aqui de, sei lá, de quinas, tá? Para quem não se lembra, ou quem não está interessado, porque a gente sabe que essa coisa de Jordan aqui pode ser bem ruim, tá? Mas a moral é assim, né?
a gente sabe que se esse cara é bonitinho, então vai existir aqui, existe um mapa conforme, então, que vai de ômega, aqui em D, né? Onde D para mim, aqui é o disco unitário, centrado na origem. Certo? E bom, né? Para quem não se lembra o que é conforme, a gente pode botar aqui um isto é, né? F é um ômio homeomorfismo holomorfo, tá? Ou se vocês tá confuso ainda, derivada desse cara é diferente de zero para todo Z em ômega. Tá? Essa é a moral. E isso aqui, então vai existir um mapa aqui pelo teorema do mapa de Riemann. Tá bom? Então, pelo teorema do mapa de Riemann, a gente consegue pegar e levar qualquer região dentro do disco. E pelo teorema de Carathéodore, né? Mais do que isso, então. Então, mais do que isso. Pelo teorema de Carathéodore. Podemos estender então F até o fecho, né, do ômega, e levando ele então no disco fechado, tá? Ou seja, eu consigo estender ele até a borda continuamente. Tá? Então na borda eu vou ter um ômeo contínuo, tá? E então o mapa é único se fixados A, B e C aqui na borda de ômega, eles são levados, vou botar aqui, eles são levados em ômega A, ômega B e ômega C. Opa, não vai caber aqui. Ômega A, ômega B e ômega C aqui na borda do disco, que a gente vai simplesmente escrever como círculo, tá? Bom, o teorema de Carathéodore é que na moral a gente pode chegar até a borda, tá? Então, vamos botar aqui o teorema de Carathéodore, pra gente ser bem bonitinho aqui, que a gente pode vir, então, vamos botar assim, até aqui, tá? A unicidade desse mapa ainda é consequência ainda é uma consequência do Riemann, tá? E essa aqui é uma das normalizações possíveis, tá? Talvez vocês conheçam, bom, tem mais de uma normalização, tá? Só para fazer aqui a gente pode, às vezes o mapa de Riemann ele é único quando a gente supõe ainda que, sei lá, f de z0 é zero e a gente pede que a derivada nesse cara seja positiva. Outra normalização possível é que f de z0 seja zero e que a derivada da f seja 1. E por fim, uma dessas normalizações é que, sei lá, se eu tenho f de zi, isso aqui
é igual a ômega i, onde aqui o ZI tá na borda então de ômega, e os ômega i's aqui estão na borda do disco, tá? Estão num círculo. Então aqui são normalizações possíveis caso vocês não se lembrem aqui, mas aqui são essas possibilidades. Daqui a pouco eu já vou entrar mais nesse detalhe, por que essas normalizações aqui são meio que mais ou menos cobrem todos os casos, tá? A gente já vai entrar nessa discussão aqui. Muito bem, mas se eu usar então essa pequena lembrança, então, ó, que vai daqui, vamos botar aqui bonitão, ó. Então, ó, indo daqui, né, até aqui, usando esse truque de variável complexa e voltando para aquele nosso problema original, então a gente pode encontrar, né, então vemos que existem mapas conformes a φ de Q, aqui que vai daquele nosso quadrado no disco, e φ de R, que vai de R no disco. Então se a gente quiser aqui, vamos dar uns nomes aqui para esses caras, né? Então eu vou chamar aqui, isso aqui é o zero, mas a gente tá aqui A, B, C, tá? E aqui eu vou botar aqui um A grande, um B grande e um C grande, tá bom? Aqui meu C maiúsculo aqui para ficar diferente do meu C, porque eles são parecidos, tá? Então a gente vai ver que vai existir esses mapas conformes, então, que vão do meu quadrado no disco e do meu retângulo no disco, tais que vamos botar aqui a primeira equação então do curso, numerada. Então eu vou pedir aqui que φ do cubo de A vai ser um alfa 1, φ do cubo de B vai ser um alfa 2, e φ do cubo de C vai ser um alfa 3, e aqui o φ do retângulo do A é um certo beta 1, φ do retângulo aqui do B maiúsculo, né, é um beta 2, e o φ do retângulo aqui do C é um beta 3. Tá? Muito bem. Então ainda do curso de variável complexa, então eu vou pegar aqui de novo vamos copiar aqui, botar aqui tomada 1. E aqui eu vou colar então, ficar bonitinho aqui. Tomada 2. No curso de variável complexa a gente também aprendeu uma coisa importante, né? Então sabemos quem são os automorfismos conformes, né, do disco, né? Ou seja, eu sei quem são todos os mapas, ou seja, se eu tenho um mapa φ que vai do disco no disco conforme, então não tem muita opção. O φ ele tem uma cara muito específica. Ele é um e na θ vezes z menos alfa dividido por alfa barra z menos 1. Aqui com θ real. E o alfa dentro do disco unitário. Tá? E deu uma regra de contagem simples aqui, né? Então a gente vê que temos 3 parâmetros reais, tá?
para identificarmos então uma dessas transformações de Möbius, né? O nome dessas classes de mapas, ou sei lá, talvez tenham outros nomes aí que vocês conheçam, mas eu gosto da parte de transformações de Möbius, tá? E uma coisa importante, que daí vocês podem checar isso aqui usando, sei lá, a regra da razão cruzada, é que, bom, existe aqui um cara que eu vou chamar de Φ maiúsculo, que vai do disco no disco, e tal que o Φ de alfa I, ele é igual a beta I. Esse aqui vai ser um exercício da lista, tá? Vai ser um exercício simples. É só usar a razão cruzada, e daí sai meio que de graça, tá? Mas qual que é a grande consequência disso daqui, né? É que a gente pode juntar, então, todas essas informações. Então, juntando todas as informações acima, então vemos que existe um mapa conforme psi. Então, vou colocar isso aqui direitinho, uma equação 2, então. Tá? Então vai existir um mapa aqui psi, que ele vai do quadrado no retângulo, no meu retângulo, e tal que o psi de A, ele é A, psi de B, ele é B, e o psi do C aqui é o C grande, tá bom? Ou seja, deixa eu pegar aqui copiar aqui essa figura. Então a gente consegue achar um mapa conforme, ou seja, esse cara vai levar a parte de dentro aqui do meu quadrado, dentro do R, e de tal forma que o A é levado no A, vou botar aqui com uma outra cor aqui, né? O B é levado no B, e vou botar em vermelho aqui, o C é levado no C. Então, esse mapa aqui é o nosso mapa psi. Vou botar aqui um psi maiúsculo aqui. Como é que a gente constrói esse mapa? Bom, é bem simples, né, pessoal? A gente tem aqui o nosso quadrado, aqui está o nosso retângulo. Pelo nosso teorema de Riemann, eu consigo achar um φ que vem do quadrado para o disco. Eu também consigo achar um φr que vai do retângulo para o disco. E eu consigo achar aquele mapinha que eu chamei de Φ maiúsculo, que vai do disco para o disco. E que tem aquela propriedade de levar os valores de borda aqui desse cara nos valores de borda desse. Tá? Então, essencialmente, o que a gente usa naquele fato de que a composição de mapas conformes é um mapa conforme, isso aqui dá, né? Fazendo o nosso diagrama aqui como tá, a gente consegue esse φ. Então, essencialmente, esse mapa φ aqui, que eu vou chamar isso aqui da equação 3. Então, esse mapa φ aqui, ele simplesmente é o, sei lá, ele é o φ R menos 1 composto com o φ maiúsculo composto com o φ de quê, né? Então, desse subo, né? Esse aqui eu vou botar aqui uma setinha aqui, né? Opa. Aqui. Isso aqui eu subo, né? φr menos 1. Show?
Beleza. Então a gente conseguiu aqui um mapa conforme que leva um quadrado num retângulo. Muito bem, observações gerais, então primeiras impressões aqui. Então a primeira delas é que o quadrado não tem nada de especial, né? Então esse procedimento aqui ele poderia valer para qualquer par de retângulos. Então de fato, dados dois retângulos, por exemplo, R e R til, sempre podemos achar um mapa conforme que leva o R no R til e mapeia 3 vértices em outros 3 vértices. Tá aqui usando o nosso sentido ali anti-horário, né? No sentido anti-horário. Essa é a nossa primeira conclusão, então um resultado bem interessante. Tem uma aqui que é menos trivial, tá? Mas que talvez vocês, se vocês se lembrarem do curso de variável complexa mais, dá para dar uma demonstração simples isso aqui, se vocês não se lembrarem. Não tem problema, porque a gente vai acabar checando isso durante o decorrer das próximas aulas. Mas tem um fato curioso, né? Se tentarmos fazer o mesmo com 4 vértices, tá, dos retângulos, então em geral, isso aqui é importante, tá? Em geral, então não existe um mapa conforme que faça isso. Então deixa eu dar um argumento um pouco heurístico para vocês tentarem imaginar, enfim, a gente poderia roubar um pouquinho e transformar ele num argumento de verdade, mas de fato a motivação é a seguinte: imagina que vocês têm um problema que é um pouquinho diferente. Então imagina que vocês têm uma região, vocês sabem que a função de vocês ela é holomorfa numa região um pouquinho maior aqui, tá? E vocês querem levar esse cara numa região um pouquinho maior, tá? Então o teorema do mapa de Riemann diz que dá para fazer isso. Então se vocês chamassem essa aqui uma região ômega, essa aqui uma região ômega til, eu consigo levar esses caras para o disco e, enfim, vou conseguir então achar um mapa conforme que vai desse cara para lá conforme. Isso não tem problema. E que respeita essa ordem aqui dos 3 pontos. Mas se eu adicionar um quarto ponto aqui, não tem como eu fazer isso. Tá, pessoal? Essencialmente não dá. Porque eu não tenho, se vocês pararem para pensar, é aquela regra de contagem anterior. Eu não tenho essas 3... Eu tenho 3 graus de liberdade meio que para conseguir montar o meu mapa de Riemann, tá? Então, se eu tiver 4 graus de liberdade, eu não vou conseguir fazer isso aqui de forma conforme, tá? Por quê? Agora eu vou dar um argumento meio heurístico, mas vai funcionar. Suponha que exista um mapa que faça exatamente isso, tá?
Então suponha que exista. Opa. Então suponha que exista tal mapa. Tá? E que ele leva ali então f de A em A. E até que ele leva, né, então o f de D em D. Tá? Então em particular ele vai ter que fazer o seguinte, tá? Como ele é um mapa conforme, ele preserva o ângulo entre curvas. Então ele vai ter que pegar o ângulo dessa... Vou botar aqui esse cara aqui, vamos fazer uma curva... Botar um pouquinho mais grossinho aqui. Isso aqui é o suficiente. Vou pegar essa curva aqui. Mas não respeitou. Tirar esse negócio. Então ele vai levar essa curva. Vou pegar esse par de curvas aqui, por exemplo. Tá? Então esse par de curvas meio que vai ter que ser levado, sei lá, num par de curvas que eu vou pensar que são essas aqui. Não precisavam ser essas, mas vamos pensar que são essas só para facilitar a minha vida aqui. Tá? Então como esse aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Se eu pegar essas outras duas aqui, vamos dizer que essa é levada nessa. Não precisava ser exatamente isso, mas enfim. Eu vou ter essa relação aqui, e agora eu vou pegar essa aqui, eu também vou ter 90 graus. Mas agora eu vou pegar uma curva que vai vir daqui até aqui, e outra que vai vir daqui até aqui. O ângulo entre esse cara é alfa, e o ângulo entre esses dois caras aqui é um certo alfa'. Para que esses caras fossem de fato igual, eu preciso que, para isso aqui ser conforme, eu precisaria ter alfa' igual a alfa, tá? Mas daí a moral que a gente vai ver é a seguinte: se eu fizer agora, se eu for encolhendo, opa, eu quero ter o 11 aqui. 11. Se eu for encolhendo essa região ômega, de forma que no final eu não tenho esse cara aqui, então, para eu ter um cara que ele fosse conforme respeitasse essa ordem das bordas, se eu conseguisse arrastar ele até lá, eu precisaria que o ângulo alfa fosse igual ao alfa', mas isso não vai acontecer, a menos que a razão desses lados, né, se esse cara aqui for um L, esse aqui for um L0, sei lá, L1, e aqui eu tenho um lado L1, e aqui eu tenho um lado L0, a não ser que a proporção entre os lados seja a mesma, a gente não vai conseguir um mapa que faça isso. E se a proporção entre os lados for a mesma, daí o mapa é um mapa linear, daí vai funcionar, tá? Isso é assim, um argumento heurístico bem cachorreira do porquê que isso aqui não funciona, tá? O argumento correto, é fácil da gente ver, é que não existe um mapa que vai do disco no disco e que fixa, ou que possamos, vamos botar assim, prescrever 4 pontos na borda e que não seja a identidade. Tá? Então vocês podem pensar assim, que vocês têm um mapa que vai do disco aqui no disco, e se vocês querem pegar A, levar aqui em A', B, levar aqui em B', C e levar aqui em C', isso funciona, existe, a gente tem como. Mas se eu botar um próximo ponto aqui, um D, então, e eu quero levar aqui em D', não tem como fazer isso aqui de maneira conforme. A não ser quando o A é igual a linha, o B é igual a B', C é igual a C', e o D é igual a D', tá? Então essa aqui seria mais ou menos a moral aqui, por que não dá para fazer isso.
Então eu vou encerrar essa primeira parte da aula 1, então com o problema do Grütz, ou do Grütz, sei lá. Tá? Então o problema de Grütz. Então qual é o problema? Então encontrar um homeomorfismo φ, aqui que vai de R até em R til, tá? Que preserva os vértices. Então essa frase aqui, preservar os vértices, significa que ele leva um vértice no outro, né, preservando os sentidos, né? Aquele no sentido anti-horário. Tá? Anti-horário. Que é de classe C1 de R em R til. Então aqui não se assustem, a gente vai ver o que significa, que diabos é isso daqui. E aqui vem a grande assim, novidade, e que esteja o mais próximo possível de um mapa conforme. Então aqui é o grande ponto, né? Que ele nos deixa com mais dúvidas, né, do que qualquer outra coisa. Esse aqui é o problema de Gretzky, tá, pessoal? Essa é a grande jogada. E a gente fica com algumas perguntas. Primeiro é bom qual a noção de proximidade. Essa, com certeza, eu acho que é assim, o grande motivador, tá, de tudo. E, bom, supondo que a gente possa responder a primeira parte, tá? Existe uma noção de proximidade. Então tá. Existe um mapa mais próximo? Né, que resolve o problema acima. Então aquele problema ali é um problema de minimização. Eu quero saber se existe esse mínimo, né? Então existe um mapa mais próximo que resolve tal problema. E a última pergunta, não menos importante, a geometria dos retângulos é de fato importante? Bom, para a discussão que a gente vai fazer no que segue, vai ser, tá? Mas de fato esse problema que a gente pode formular ele para um conceito que a gente poderia chamar de quadrilátero topológico, tá? Esse problema continua fazendo sentido, tá? Mas para nossa discussão a gente vai se concentrar, então, na verdade, é nesses dois primeiros pontos, tá? Então a continuidade dessa aula 1 vai ser essa primeira parte aqui, tá? Não sei o quanto que eu vou conseguir avançar, porque eu não gostaria que as aulas fossem muito longas. Essa, por ser a primeira, talvez ela vai ser um pouco maior, mas as próximas vão tender a ser um pouco menores, tá, pessoal? Mas essa primeira, realmente, eu gostaria de avançar o máximo possível nessas duas questões aqui. Se não der, a gente continua na próxima aula, tá bom? Então essa aqui é a primeira parte da aula 1.